Bom dia a todos. Vamos para mais um webinar da Open. Sou Fernanda Felipe, engenheira de aplicação. Espero que todos estejam me escutando bem. Desde já agradeço a participação de todos, representando as universidades, né, como pesquisador, como professor, ou até mesmo estudante, que está aí na luta. E agradeço também de todos também que representam aí grandes empresas que têm a agregar. Hoje o assunto será sobre sistemas de controle baseados em características de MIMO e SISO. Fernando, o que é MIMO e o que é SISO? Calma, nós vamos falar. Nós vamos ter funcionalidades do ambiente MATLAB, do ambiente Simulink. E é isso. Vamos abrir a agenda. No meu suporte, tenho aqui o Leandro, representando o Departamento de Engenharia. Então, se vocês, ao longo da apresentação, tiverem alguma dúvida e que for surgindo, por favor, nos encaminhem no campo aí de perguntas que aparece para vocês. E se for algo relacionado ao PenCAD, de uma forma geral, um contato com alguém específico, por favor, nos encaminhem. A Silvia está representando o Departamento de Marketing. E agradeço mais uma vez a participação de todos. Ainda nós temos uma introdução, né, do quais são as principais características, né, relacionadas à toolbox específica do Control System, do Simulink Control Design, e depois a gente vai fazer uma correlação entre os dois ambientes. Qual que é a diferença e o que um ambiente agrega no outro, tá? No MATLAB e no Simulink. Vamos já introduzir o assunto sobre MIMO e SISO. Vou utilizar uma função bem específica, bem legal, para abrir uma estrutura de dados relacionando a frequência, resposta de frequência. E, no final, vamos abrir aqui o MATLAB num exemplo a motor DC, numa estrutura de sistema de controle SISO. E no exemplo MIMO, vamos aí abordar um pouquinho as características do motor a diesel, um sistema de controle voltado ao motor a diesel. O System Toolbox, para quem não conhece essa ferramenta, o que tenta fazer tudo na mão, com o ambiente de matrizes, né, do MATLAB, nós temos o Control System Toolbox, que ajuda muito para quem atua com sistemas de controle de diversos de controle. Ele fornece algoritmos aplicativos para analisar, projetar e ajustar sistematicamente sistemas de controle linear. Tá? Então, ajustar automaticamente compensadores SISO, MIMO, incluindo controladores PID, compensadores, você pode incluir blocos, que também a gente vai falar um pouquinho mais para frente, com a ajuda do ambiente Simulink. Ajustar controladores correlacionando ganhos, especificar vários objetivos de ajustes, de rastreamento, que também está na demonstração, vai ser bem legal. A questão de rejeição de distúrbios, a correlação entre as margens de estabilidade também. E, para finalmente, você validar, né, um projeto verificando o tempo de subida, excedente, o tempo de acomodação, enfim, todas aquelas formulazinhas que a gente vê de controle, que são várias, né? E, obviamente, as opções que nós temos de analisar. Uma das características do Control Systems, nós temos a opção de demonstrar
o meu sistema em forma de função de transferência ou espaço de estados, tá? Então, você consegue criar modelos de sistemas lineares invariantes no tempo, utilizando função de transferência ou representações de espaço de estados. Nós vamos falar também como que você chama isso, qual que é a função específica também. Manipular controladores PID e dados de resposta de frequência, modelar sistemas SISO e MIMO contínuos ou discretos. Em discretização do modelo, nós temos uma opção muito legal, tem alguns exemplos no Live Editor, que é um ambiente interativo, onde você consegue colocar dados de texto e dados de código, né? Ou seja, um scriptzinho, você consegue incluir tudo no mesmo texto, sem colocar várias barras de porcentagens para especificar o particular. Então, você consegue, neste exemplo, você consegue reamostrar modelos de sistemas dinâmicos e converter em modelos em outros tipos de domínios, como no tempo, contínuo ou discreto. E você vê isso também rapidamente, isso facilita a rápida visualização de resultados. Outra característica interessante do Control Systems é a análise de estabilidade. Tá? Então, você consegue analisar toda a margem de ganho, de fase, de frequências, de crossover, tá? Examinar as posições de polos e zeros no sistema dinâmico numericamente. Eu não sei você, minhas aulas de controle que eu tive na faculdade, eu fazia tudo na mão e dava um trabalho, tá? A gente tem que saber, mas por que não comprovar isso no software, né? Então, todos os ajustes de gráficos e aquelas continhas, a gente fazia tudo na mão para analisar se o sistema era instável ou não instável, e, enfim, levantar todas as características do sistema realmente demanda tempo e braço. Tá? Análise de domínio de tempo e frequência. Isso é bem legal, que você pode utilizar aplicativos como o Linear Systems Analyzer. Você pode utilizar, visualizar, comparar tempo de frequência em vários modelos, utilizando Step Response, né, Impulse Response, Nichols, Nyquist, enfim, existem diversas aplicações que eu sei que tem gente que também já fez na mão, mas que realmente nós temos aí muitas plataformas de software, né, utilizando computação técnica, que podem agilizar os resultados para a gente. Atualmente, o System Box possui esses quatro aplicativos, tá? Mas podem agregar com o ambiente Simulink. Quando eu falo aplicativo, pessoal, é literalmente uma interface gráfica dentro do ambiente MATLAB, tá? Então, uma vez que você possua essa toolbox dentro da sua licença do MATLAB, você tem sim esses aplicativos. Já o Simulink Control Design é uma outra toolbox, né? Um block set que agrega funcionalidade no ambiente MATLAB Simulink. Ele permite projetar e analisar sistemas de controles baseados em blocos no ambiente Simulink. Então, você consegue ajustar todas as arquiteturas de controle, MIMO, SISO, incluindo diversos tipos de configuração de controladores, só que no ambiente de blocos. Tá? Mais uma vez, o ajuste automatizado, tanto o Control System como o Simulink Control Design proporciona isso. Os aplicativos, né, o Control System Tuner, com funções de linhas de comando no Command Window, que, né, que já estamos acostumados, também consegue ajustar as arquiteturas de sistema. E nos controladores, já no Simulink, você vê aqui, eu tirei um print de todas as opções, tá, de controlador PID variável, considerando funções de transferências variáveis, filtro passa baixo, enfim, aqui algumas das carinhas aqui dos blocos, da biblioteca de blocos dos controladores de ganho via Simulink. Então, de uma forma mais simples, o que eu tenho no Simulink? No meu MATLAB, eu consigo
obter, né, uma estrutura de dados, aqui a resposta em frequência, né, step response, de uma forma chamando dados através de scripts, de aplicativos, em formas de dados, de programação. Já no Simulink, eu pego o bloquinho de step, eu insiro a minha função, considerando as características, né, de grau e tudo mais. Aqui está uma função de transferência, mas poderia ser uma função de estado, por exemplo, espaço de estado. E o meu scope para visualizar. Eu tenho exatamente os mesmos dados em ambientes diferentes. Fernanda, o MATLAB é diferente do Simulink? Nós estamos falando de dois ambientes diferentes, mas que um agrega o outro. Tá? Então, no MATLAB, é um ambiente de desenvolvimento, tá? Através de programação, ou seja, você que está acostumado a programar, gosta de criar seus scripts, legal, você vai continuar nele. Só que agora eu tenho mais opções. Eu tenho um Live Editor, onde eu posso inserir, chamar o Simulink dentro dele, eu consigo visualizar, colocar código, eu consigo colocar imagens, hiperlinks, enfim, eu tenho uma afinidade de características que, para ganhar tempo, tá? Então, você faz as chamadas de funções, aplicativos e visualização dos resultados. Já no ambiente Simulink, você também, obviamente, tem um ambiente de desenvolvimento, mas com biblioteca de blocos, para a criação de sistemas dinâmicos, né, com foco em sistemas dinâmicos. E se você quiser aplicar modelagem física, que nós já falamos aqui em outros webinars, aplicar sistemas mecânicos, elétricos, você também consegue. E visualizar os resultados. Aí você fala, nossa, Fernanda, que coisa boba, né? É óbvio que você vai visualizar os resultados. Sim, mas é legal mencionar porque você possui uma outra forma de visualização. Tá? Então, se você tem mais prática ou familiaridade no ambiente do Simulink, bora para o Simulink, você vai ganhar mais tempo. Pega o bloco, coloca os valores, né, correspondentes às unidades, se você trabalha em modelagem física, ou no seu sistema dinâmico, se você já conhece toda a matemática, você já fez tudo na mão, você quer colocar direto no ambiente de blocos e visualizar o resultado. Se não, eu prefiro programar, Fernanda. Legal, você também tem todas as funções que cabíveis para você trabalhar também com sistemas de controle no MATLAB. Vocês todos estão me escutando bem? Tem uma paradinha aqui, não sei se todos estão... Opa, recebi alguns sims aqui. Beleza. Obrigada. Então, vamos continuar. Outra pergunta. Fernanda, quais formas de visualização que eu posso demonstrar, começar a minha análise em sistemas de controle? Então, de uma forma rápida e detalhada do meu sistema, você pode ver função de transferência, tá? Com domínio da frequência, ou seja, para quem teve aí, curtir a Laplace, antitransformar, né? Funções de Laplace. Nós temos aqui no domínio S, nós temos espaços de estados, no domínio do tempo, nós temos a configuração, análise de polos e zeros, tá? E dados de resposta e frequência, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, com mais detalhes. Então, você tem essas formas de visualizar, tudo bem? Finalmente chegamos aqui no CISO e MIMO. Então, o que define a palavra CISO, né? Vem do inglês, Single Input e Single Output. Uma única entrada, uma única saída. Então, o meu aqui, o 1 significa minha única entrada e meu YI, minha saída, minha única saída, tá? Nós vamos destrinchar um exemplo, um modelo simples de motor DC acionado com uma carga inercial, representando justamente as características, né, do tipo CISO, sistema de controle, e MIMO, que significa MIMO, múltiplo inputs e múltiplo outputs, que significa múltiplas entradas e múltiplas saídas. Talvez representando meus sinais de entrada, o 1, o
2 e as minhas saídas y1, y2, tá? Mais uma vez, para a gente representar também, entender um pouquinho com mais calma um sistema de configuração do tipo MIMO, vamos utilizar o modelo para projetar e ajustar controle MIMO para o motor a diesel. Tudo bem? Então, vamos lá. Para os modelos de dados de resposta em frequência CISO, nós vamos utilizar uma função bem bacana no MATLAB que se chama FRD, tá? Frequency Response Data. Nada mais é que um criador de objetos, né? O que seria um objeto? Uma variável, uma função, uma estrutura a partir de dados de resposta em frequência. Neste exemplo, nós vamos medir dados de resposta em frequência para um sistema CISO, tá? Que nós desejamos modelar. Então, suponha que nós desejamos medir dados acionando um sistema com uma onda senoidal, tá? Num conjunto de frequências 1, 2, 3, enfim, várias, conforme mostradas. Então, aqui nós temos o nosso sistema, né? Se a gente considerasse no lugar da frequência aqui no domínio S, que comum você visualizar esse mesmo exemplo, só que no domínio S, né? No lugar do ômega aqui é o S. A gente ia considerar isso aqui a transformada de Laplace no sinal de entrada, tá? Esse daqui, o Y, né? Seria a transformada de Laplace no sinal da saída, e esse aqui é a transformada de Laplace resposta impulsiva no sistema GT, tá? No caso GS. Mas só fazendo uma referência, aqui nós estamos falando de conjuntos de frequências mesmo. Então, no estado estacionário, desta medida, né, de saída Y, nós vamos ter esse sinal de acionamento para cada frequência ômega, certo? Então, nós vamos visualizar, pensar somente nesse sisteminha, tá? Agora eu aprendi a mexer, pegar essas canetinhas, acho que fica até mais fácil. Então, a medição produz a resposta em frequência G, tá? Considerando em cada frequência de entrada. Então, nós vamos analisar isso dentro do MATLAB. Como é que eu formaria exatamente essa estrutura dentro do MATLAB? Como que o MATLAB enxerga? Vamos para o próximo slide. E o meu desenho não saiu, deixa eu apagar, agora sim. Então, só para lembrar, nós estamos na versão 2020A, tá? Este exemplo mostra como criar um modelo justamente de resposta em frequência considerando o CISO, tá? Então, nós vamos realizar o download, tá? Vamos carregar os dados em resposta de frequência com o Analyzer Data. Este comando, ele carrega os dados, tá? Basicamente isso, de resposta e frequência. Aí, para inspecionar, jogamos aí o who, só para vocês visualizarem o resultado. E ocupação de memória e tudo mais, a classe é um número complexo, ele apresenta ali. E vamos criar um modelo de resposta em frequência já utilizando o FRD. Eu criei uma função, tá vendo que minha estrutura já foi criada como sys. Esse sys é justamente o objeto FRD do modelo, tá? Que é a estrutura de dados para representar a resposta em frequência. Então, nós temos os 256, estruturado em frequência em radianos por segundo, e a minha resposta, com o número real e o número complexo. Você vê que está em contínuos. Neste momento, a gente utiliza o clássico, né? Gráfico Baudet, para analisar aí os dados de resposta em frequência. Como eu gosto da gradezinha para orientar a análise, eu jogo a função read_on. Tá ok? Então, todo aquele trabalho que a gente tem que fazer no papel, nós temos rapidamente em 2 chamadas de funções no MATLAB. Tá? Você observa que ele está em radianos por segundo. Ele vem isso por padrão, mas você pode alterar. Tá?
Então, a gente altera, chamando as propriedades de time unit, a gente configura para alterar a unidade para minuto. Parou aqui. Agora foi. Então, aqui eu acrescento o que eu quero escrever no meu gráfico. Mais uma vez, utilizando a função FRD, considerando as minhas variáveis que eu baixei, que eu realizei o carregamento e a estrutura de dados que foi criada. Vocês observam que os dados foram ok? Gente, só para visualizar, foi alterado. Tudo bem? Temos as características, né, no diagrama de Bode. Vamos para o próximo. Então, considerando a mesma utilização, né, de função, que é FRD, nós vamos criar objetos agora incluindo um sistema MIMO. Tá? Então, vamos criar um vetor de dados de resposta e frequência, considerando as características de números complexos, números reais complexos, para cada um dos pares de entradas do sistema MIMO. Tá? Então, nós vamos medir essa resposta e criar essa estrutura também, só que agora para um sistema MIMO. Então, mais uma vez, consideramos o ambiente na versão 20A. Eu aumentei um pouco a fonte, acho que esse ficou melhor do que o anterior. Então, ele carrega os dados em resposta com o Analyzer Data MIMO, né, .mat, um arquivo MATLAB. Este comando ele vai carregar os dados com 5 vetores, como vocês podem observar, o H11, o H12, 21, 22 de frequência. Esse vetor, ele contém 100 frequências, tá? Como mostrado aí no tamanho com a inspeção da função RU, né? RUS, no caso, que tem mais de uma variável que eu quero investigar. Esses outros 4 vetores, ele contém a resposta e frequência com valor complexo correspondente de cada par de entradas e saídas, pois estamos falando de um sistema MIMO, tá? Essa utilização do comando de zeros usar os dados em uma matriz tridimensional. Mas por que isso, Fernanda? Porque essas dimensões do HRESP, né, que nós vamos criar, são os números de saídas e os números de entradas das frequências pelas quais nós queremos destrinchar, tá? Então, é só uma forma de organizar mesmo, com suas respectivas entradas e saídas. Então, aqui eu dou um nome para cada uma delas, tá? Então, eu configuro a minha matriz H12, H21, ele parou aqui. E H22.
Então, foram criados, tá? As minhas variáveis, meus 5 vetores. E agora vamos verificar como é que fica a saída aí, considerando a função FRD. Comparando o meu sistema CISO, né, a minha variável era CIS, né, agora é a minha variável H, para quem eu vou verificar. Só para já colocar a unidade ali em radianos por minuto, já coloquei direto. E aplicamos análise Baudet, um gráfico Baudet. Tá? Então, em comparação ao CISO, agora nós temos mais entradas e mais saídas. Tá? A gente observa aí os pares, né, de entrada e os pares de saída. Já considerando um radiano por minuto. Mais uma vez, por padrão, quando você puxa a função Baudet, ele vem em radianos por segundo, tá? Então, vamos para o exemplo com um pouco mais de detalhes, né? De um exemplo de um sistema CISO, com uma única entrada e uma única saída. Nós vamos falar sobre um motor DC, tá? Destrinchar as características matemáticas de um motor DC. Mas antes, né, a gente pergunta, o que é uma planta? Tá? Então, uma planta é um sistema a ser controlado que é chamado de planta. Tá? Então, nós sabemos todas as características, né, de um sistema ser controlado, é caracterizado como uma planta, né? Como neste exemplo nós vamos aplicar, nessa sessão, nós vamos aplicar o motor DC. Então, normalmente, o que os engenheiros de controle começam a pensar, né? Eles pensam na descrição matemática do sistema dinâmico que eles desejam controlar. Então, vamos pensar em dois principais tópicos, né? Desenvolver as equações diferenciais que descrevem as propriedades eletromecânicas de um motor CC com carga inercial. Segundo, usar as funções de controle, né, do MATLAB para nos ajudar, porque a gente não é doido, né, de fazer tudo isso na mão, para criar os modelos lineares com base nessas equações. Isso daqui a gente sabe que vai dar um trabalhinho, né? A gente sabe que vai dar um trabalhinho. Então, nós vamos utilizar aqui o MATLAB para poder agilizar esse nosso lado também, tá? Mais uma vez, lembrando as opções que nós temos de representação dos modelos lineares, como modelos de espaço de estados, nós chamamos essa função de SS, tá? No próprio command window mesmo, e funções de transferência no domínio S, né, de Laplace, nós chamamos de TF, e para análise de ganho, polos zeros, nós utilizamos a função ZPK, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir o MATLAB. Espero que todos aí estejam vendo a minha tela. Tá, então, separadinho, se vocês quiserem ou tiverem interesse em olhar com mais calma, em mudar alguns parâmetros e ver no que dá de resultado, também eu posso compartilhar no final dessa apresentação. Então, nesse exemplo CISO, no motor DC, nós vamos acionar uma carga inercial, né, que mostra a taxa angular de ômega-t, com saída e tensão aplicada VAPP, tá? Em relação ao tempo, com a entrada. O objetivo deste exemplo é controlar a taxa angular variando a tensão aplicada, ou seja, conforme eu vario essa tensão aqui de entrada, tá? Essa taxa, né,
angular da tensão aplicada, eu quero verificar como que vai funcionar o controle desse meu motor, tá? Então, nesse modelo, a dinâmica do próprio motor é idealizada como um campo magnético, super importante, é considerado constante, a resistência do circuito é indicada por R, tá? Aqui, por R, e a autoindutância da armadura por L. Então, como este exemplo simples usa as leis, né, básicas da física, é possível desenvolver todas as equações diferenciais que descrevem o comportamento desse meu sistema eletromecânico. Fernanda, por que eu tenho que fazer isso? Porque eu quero justamente levantar a transferência, eu quero levantar a minha análise, né, de modelos de espaços de estado. Por isso que é importante a gente também entender toda a matemática, a derivação matemática do meu exemplo, que é no motor DC. Então, o que nós fazemos? Vamos realizar a derivação matemática, tá? Então, o que a gente considera? O torque do motor, que é proporcional à corrente induzida pela tensão aplicada, que nós vimos aqui, ó. Onde o Km, a gente é com um pouco mais de calma, né? O significado de cada propriedade do meu sistema. Meu Km é a constante de armadura. A minha força eletromotriz induzida é VFM, que ele tá aqui, ó. Aqui não sei se dá para visualizar bem, ele tá com a letra um pouco viradinha, um pouco itálico, mas dá para ver. Que é a força eletromotriz induzida, a tensão proporcional à taxa angular, representada pelo ômega. O meu Kb, que é a constante de EMF, que também depende das propriedades físicas de cada motor, ou seja, cada motor possui essa propriedade a ser considerada, né, durante o desenvolvimento aí de construção do motor em si. A parte mecânica também nós consideramos conforme a lei de Newton. Outra característica da minha variável de F em relação ao ômega é o atrito viscoso, né, aproximação linear para o atrito viscoso. E, finalmente, a parte elétrica das equações do motor podem ser descritas por essa. Né, a tensão aplicada menos a tensão da força eletromotriz induzida, que é igual à minha indutância, derivada de dI e dt, mais a minha resistência interna. Tá? Essa sequência de equações leva um conjunto de equações diferenciais que descrevem o comportamento do motor para a corrente induzida. Então, nós temos, finalmente, o objetivo, né, desse levantamento é a taxa, obter a equação da taxa angular resultante. Agora, finalmente, podemos passar para como que fala? Análise espaços de estado do motor. Tá? Equações, essa daqui seria a primordial. Vamos finalmente aplicar as técnicas, né, junto do MATLAB para verificar o espaço de estado do motor. Então, nós vamos transformar em matrizes, tá? Não quero detalhar isso com muito respaldo, mas é basicamente o fundamento, né? Nós estamos baseados nessa equação diferencial da taxa angular resultante. E nós chegamos na representação do espaço de estados do motor, desta forma. Tá? Então, agora, finalmente, nós vamos construir o modelo no ambiente MATLAB. Primeira coisa, nós vamos construir um modelo de espaço de estados. Nós vamos converter essas representações para uma função de transferência, por exemplo, e analisar os polos zeros e ganhos e tudo mais do sistema. Inserimos os valores. Esqueci de mencionar, pessoal, esse ambiente aqui, não sei se todos já conhecem, é o Live Editor, tá? Então, aqui vocês observaram que só teve texto, imagens, né? Copiei e colei imagens, aqui também imagens, hiperlinkar, tem várias formas também de vocês incluírem equações, por exemplo. Mas aqui as minhas equações estão em imagem, tá? Em forma de imagens. E o que é legal é que eu coloco aqui o meu código.
tudo no mesmo ambiente. E já visualiza aqui também do lado. Tem também outras formas de visualização, mas fica um pouco ruim para analisar dessa forma. Então, vamos construir. Começamos incluindo os valores nominais, os parâmetros do motor. Então, aqui tem uma resistência, uma indutância, as constantes daquelas equações que nós vimos lá em cima, de constante de torque, a força eletromotriz e tudo mais, tá? Vamos incluir a representação numérica, considerando o espaço de estados. Então, toda aquela matriz que nós transformamos em espaço de estado, nós colocamos aqui. Já considerando a minha função SS, tá? Para converter isso automaticamente. Depois dessa representação do motor DC, nós vamos visualizar isso com os modelos de zero, polos e ganhos, tá? Fica aqui, tudo aqui do lado. Eu também posso colocar assim, pessoal, se fica melhor para visualizar. Então, aqui nós inserimos os valores. Tá? Aqui eu coloquei, aqui foi meu resultado. Aqui eu coloquei e aqui é meu resultado, e assim vai. Os dados dos valores para construir a representação do meu espaço de estados. Aqui foi o que eu coloquei e aqui foi meu resultado. Ele já sai com uma carinha já de matriz, tá vendo? Mesma coisa, aqui eu coloquei os dados da representação da função numérica, né? Representação numérica em espaço de estados, e aqui foi o resultado. Você viu que ele já separou todas as minhas variáveis, né? De A, B, C, D. Para converter essas representações, nós utilizamos a função ZPK, tá? Então, nós utilizamos, consideramos uma nova variável da partir da função que a gente já tinha criado. Então, ele já criou automaticamente. Você viu que ele considerou, ele já multiplicou esse 1,5 e foi automaticamente. E lembrando que é em tempo pessoal. Você observa aqui pela resposta. Para modificar para o domínio S, né, nós temos também a função TF, considerando toda a abordagem aí de polos e ganhos, zeros, polos e ganhos. Você pode também construir puxar, né, a função para converter para transferência, domínio S, perdão. Se você também quiser alterar também de outra forma, você pode também colocar isso, tá? Ele também realiza essa mesma representação no domínio S, então você tem essas duas opções, tá? Você vê que o resultado sai exatamente igual. E considerando os ganhos, os polos e zeros também, tá? Ele já aponta aqui, em tempo contínuo, tá? Adicionando os atrasos, modelos lineares, aí você fala assim, Fernanda, posso trabalhar com sistema não linear? Pode, mas você tem que linearizar. Tem uma função específica que você lineariza o seu sistema, tá? Então, nesse caso, nós vamos colocar atrasos, né, dos modelos lineares como 0,05, tá? Considerando um atraso de entrada e tudo mais de saída. Então, é só você colocar representando isso aqui, um valor total, na minha função de transferência. Ele já aponta de uma forma já exponencial aqui, considerando tempo contínuo também. Outra forma interessante é se você quiser chamar, né, nada mais é como uma struct, né? Se você quer ter mais detalhes sobre esses objetos no MATLAB, relacionado a TF, a ZPK, FRD, você usa a função get, tá? Get, ele te apresenta todos os detalhes dessa estrutura, tá? Você observa os dados escalares, nomes, dados de input, output e tudo mais.
Outra maneira de você definir ou recuperar propriedades específicas, né, da nossa variável principal, que é sysdc, referindo ao motor, é você especificar diretamente o seu item. Então, se você quer modificar, por exemplo, o meu item A, aqui você sabe o tamanho dele e a dimensão dele. Mas se você quiser abrir exatamente este item, você coloca a função ponto, o nome da sua variável interna, tá? Da sua estrutura, que ele vai mostrar aqui. Isso é legal, porque se você quiser mudar algo específico também, você já puxa isso aqui e já adiciona a variável, tá? Mais uma vez, se você tiver interesse, eu posso compartilhar essa apresentação. E o que é legal também, vamos supor um relatório ou esteja pesquisando algo específico, você construiu aqui no Live Editor e deseja encaminhar para o seu chefe, para o seu coordenador, para o seu orientador ou para o seu professor. Você tem diversas formas de compartilhar, tá? Você tem em PDF, no Word em HTML, em LaTeX, tá? Eu vou aqui exportar em PDF só para vocês verem como é legal, como que fica aqui a carinha dele. Ele vira um documento, né? E sai tudo, sai o código, sai as imagens, sai os resultados, sai a parte de texto. Então aqui vocês observam que tudo que eu falei lá no MATLAB, ele já saiu aqui no meu PDF. Toda a parte de texto, de explicações, né, relacionadas ao levantamento matemático, o modelo, e os códigos. Então, olha só que legal. A forma de representar que eu coloquei aqui foi debaixo do meu input, ou seja, eu coloquei o resultado embaixo, mas eu posso colocar também na lateral, se ficar melhor para você visualizar. Tem gente que prefere dessa forma. Então, aqui eu coloquei os meus dados, ele apareceu aqui um resultado na lateral, ao invés de aparecer embaixo. Não sei se ficou claro, mas também tem essa forma de apresentação, né, de resultados, tá? E é legal que comprova também, né, aquilo que você desenvolveu, a forma que você criou seu raciocínio também é interessante. Sai até as páginas, ó, que legal. Tá certo? Vamos para a segunda demonstração. Aqui nessa segunda demonstração, nós temos um modelo para projetar e ajustar um controlador MIMO, ou seja, com múltiplas entradas e múltiplas saídas, para o motor a diesel. Tá? Então, nós temos dois principais objetivos, né? Responder às mudanças de passo na pressão, de aumento de fluxo de massa, né, do EGR, e você vai ver bastante esse EGR, mas é a recirculação de gases no escape do motor a diesel, em cerca de 5 segundos com acoplamento cruzado no mínimo. Esse é o meu primeiro objetivo. O meu segundo é sensível a pequenas variações de velocidade e massa de combustível. Tá? Então, nós temos aqui a ser considerado o meu espaço de estado, tá? do meu motor a diesel, e a visualização dos resultados, meu controlador, tá? E aqui todos os meus dados de entrada, considerando o meu motor a diesel. Fluxo de massa, recirculação de gases e tudo mais. Vamos abrir o MATLAB. Eu já deixei ele aberto aqui, que ele é um pouquinho mais pesado, porque a gente abre o Simulink,
tá? Então, da mesma visualização, eu deixei nessa forma de apresentar em Live Editor, porque acredito que também fique melhor para vocês também verem com mais detalhes. Então, este exemplo ele mostra, né, um Systune para projetar e ajustar um controlador MIMO para o motor a diesel. Esse controlador é ajustado em tempo discreto para uma única condição operacional. Tá? Então, nós vamos, nesse primeiro modelinho, nós vamos abrir, nesse primeiro passo, perdão, nós vamos abrir o modelo Simulink, que já está aqui. Tá? Deixa eu aumentar ele aqui. Nós temos o meu sistema de controle PID, minha referência a espaço de estados, tá? Conforme o meu slide. Então, aqui nós temos as características de entrada, considerando o meu espaço de estados. Então, você observa que você pode, sim, realizar no ambiente do Simulink, se você tem mais familiaridade neste ambiente. E aqui o meu Diesel Engine, com a relação das minhas plantas, minhas condições iniciais, meu sample time. Então, nós vamos utilizar o Sigma, tá, para a condição operacional. A gente considera, né, a identificação de sistemas para derivar um modelo linear do mecanismo a partir de dados experimentais. A resposta em frequência a partir dessas variáveis manipuladas, que é esse EGRF, que justamente está lá no meu objetivo, tá? Essas variáveis são controladas e você pode observar também na planta, que nós vamos executar aqui, que está mal condicionada em baixa frequência. Né? Isso dificulta o controle independente da pressão do impulso e do fluxo do ar. Eu vou mudar a visualização só para ver se fica melhor. Acho que ficou bem melhor, né? A visualização. Então, aqui nós temos a resposta em frequência. Ela está mal condicionada em baixa frequência, tá? O que dificulta o controle independente da pressão e do impulso do fluxo de ar do EGR. Tá? Então, levando em conta os meus objetivos, nós vamos começar aqui com o requisito de rastreamento, tá? Que é nessa função aqui de tracking, tá? Tuning goal tracking, nós chamamos. Tá? Então, nós vamos especificar as amplitudes de mudanças de etapas para garantir justamente o acoplamento cruzado entre essa relação de alteração. Tá? Então, ele joga todos esses nomes, né, que nós mencionamos lá, e ele começa a rastrear, conforme o tempo que nós determinamos aqui no comecinho. Aqui o meu EGR, né? Então, o mais importante, usar o tracking, tá? Para rastrear as amplitudes. E no segundo objetivo, a gente usa a variação das velocidades da massa do combustível para justamente reagir com os distúrbios. Tá? Então, nós vamos especificar a amplitude de pico e o tempo de estabilização das reações resultantes em relação à pressão, a impulso e no fluxo de massa. Então, nós utilizamos aqui um step rejection, tá? E adicionamos os inputs e outputs aqui. Determinamos isso nas minhas variáveis. Aí eu coloquei aqui para fornecer a robustez adequada à dinâmica, tá? A gente limita a largura de banda de controle impondo as margens de estabilidade. Isso aqui é bem legal, tá? Então, a gente coloca uma máxima margem de estabilidade suficiente nas entradas e saídas da planta. Como nós estamos lidando com feedback MIMO 2x2, esse requisito garante a estabilidade para as variações de ganho de fase de cada canal de realimentação, tá? E ele pode mudar. Então, a gente usa aqui o Max Looping Gain, e aqui a gente usa o Tuning Goal, né, atingindo para as margens de fase e em dBs também. Então, aqui a gente consegue alterar todas essas margens de ganho. E, finalmente, os ajustes do controlador MIMO para um black box, ou seja, para uma caixinha fechada. Então, a gente cria essa estrutura de controle adequada para tentar controlar todo esse espaço de estados,
tá? Em várias ordens. Então, o modelo da planta possui 4 estados. Então, nós vamos controlar essa ordem de 4 ou menos, e aqui a gente vai ajustar o controle de segunda ordem no bloco SS2, que é aquele que a gente tinha aberto no Simulink, tá? Em 2 estados. Então, ele mostra justamente o black box de segunda ordem, tá? Só para mencionar aqui a figurinha. Nós vamos utilizar o SL Tuner, tá? Para configurar todo o modelo no Simulink, ajustar considerando espaço de estados, tá? E registrar todos os locais para variar essas margens. A gente coloca os endpoints, né, que nós chamamos e tudo mais. O Systune a gente utiliza também para ajustar o controlador de espaço de estado, considerando todos os objetivos de controle, então as margens de estabilidade, a meta, as restrições, para tornar um pouquinho mais flexível. Essa parte é bem legal, dessa parte de normalização, do requisito, a gente usa uma técnica que meu colega, o Eloy, ele apresentou em um webinar passado, não me recordo se foi semana passada ou retrasada, de loop shaping, tá? Que é bem legal, onde ele relaciona as funções de sensibilidade, né, com objetivo de ajuste. Então, nada mais é que uma técnica de loop shaping, tá? Essa figura mostra bem o máximo de loop aqui de ganho e tudo mais. Ele torna todas as variáveis aí de distúrbio, de rejeição, considerando as entradas e saídas, usa a metodologia de loop shaping para realmente ajustar e entrar na faixa de operação que seja melhor, né? Melhor adequada, tá? Aqui a gente plota set points freak, tá? Então, tudo que a gente levantou lá na parte de rastreamento, de ajuste de rejeição e perturbação, vocês observam aqui que a entrada 1, deixa eu sair aqui, a entrada 1 não tem interferência na saída 2, você vê que mantém 0, né? A saída 2 não tem nenhuma interferência na minha saída 2, a minha entrada 2 não tem nenhuma referência na minha saída 1, né? Então, você pode analisar com um pouco mais de calma. O esforço de controle também, você vê que ele tem um pouco mais de esforço na entrada 1 com a saída 2, da saída 1 com a entrada 1 com a saída 2, e assim vai. Então, essa relação de múltiplas entradas e múltiplas saídas, você também consegue correlacionar visualmente, né, com os gráficos de rastreamento, de esforço de controle. Aqui a rejeição, distúrbio, e aqui nessa segunda parte também o esforço de controle. Então, você consegue correlacionar esses dois de rastreamento, né, em relação ao meu esforço de controle, e a minha rejeição de distúrbio também em relação ao meu esforço de controle, tá? Aqui já a rejeição de distúrbio, você começa a observar que ele já vai tendo um pico maior da saída 2 em relação à saída 1, a entrada 1 com a saída 2. Então, o controlador ele responde em menos de 5 segundos, né? Tá com os detalhes aqui. Com acoplamento cruzado no mínimo entre essas variáveis, boost e MF, perdão. Então, você tem várias formas de controlar esse ajuste, que o objetivo é tornar mais simplificado, né? E geralmente é desejável reduzir a estrutura mais simples e familiar. Então, o controlador sintonizado, ele inspeciona justamente a resposta e frequência dessas entradas e saídas. Aqui é o diagrama de Modé em relação às duas entradas, a todas as entradas e as saídas, tá? Considerando a frequência em radianos por segundo, magnitude em dB, a fase em graus. E aqui considerando todas as minhas variáveis, né, de massa, velocidade e tudo mais. Massa dos gases, né, do motor a diesel.
Então, você pode verificar que toda a diferença desses valores reais controladas, né, sugere uma transferência de perturbação manipuladas, totalmente substituídas com ganho em série na rede de defasagem, que foram todos esses gráficos que nós observamos, essas configurações de plotagens, tá? E nessa estrutura mais simplificada, tá, é possível implementar duas estruturas de controle, tá, no modelo Simulink, e usar uma variável para alternar entre elas. Então, você usa um mod igual a 2, e a gente seleciona o modelo o controlador do tipo PI, obviamente considerando a estrutura MIM. Tá? Então, aqui ele cria uma seção de código considerando o mod 2 para um controlador do tipo PI no bloco controller do Simulink. Novamente, os requisitos estão quase atendidos, tá? Quando a gente bota esse feedback aqui, a gente pode comparar os resultados de espaços de estados, considerando a mesma coisa, o rastreamento e o esforço de controle. Podem observar que aqui a entrada 1 não tem quase efeito com a saída 2 em relação à saída 2, e a entrada 2 não tem quase mantém zero em relação à saída 2. A entrada 2 com a saída 1, tá? Aqui você veja um esforço maior no controle de esforço de controle. E mais uma vez as análises de rejeição e distúrbio, esforço de controle, você consegue visualizar tudo isso muito rápido, modificando variáveis específicas, né? Então, você imagina realizar todo esse trabalho e análise no papel. Dá trabalho. Eu sei que é primordial nós entendermos isso matematicamente falando, né? Como é que funciona isso, fazer isso uma vez no papel, mas se você possui um desenvolvimento com um projeto mais específico, é interessante obter plataformas de computação técnica que possa aprimorar e agilizar aí as análises, né? Dando mais tempo justamente para analisar os resultados, né? Do que criar e verificar se tem alguma coisa de errado e depois voltar e fazer tudo de novo. Então, finalmente, pelo scope, né, nós podemos observar os resultados de simulação, tá, que confirma o controlador rastreia adequadamente as alterações do ponto de ajuste na pressão do esforço e no fluxo de massa, que foi um dos meus objetivos, tá? Ele rejeita rapidamente a massa do combustível, ele considera tempo de 90, a velocidade de 110. Ele rastreia direitinho, tá? Então, o objetivo dessas demonstrações é justamente apresentar quais funções específicas eu posso utilizar, quais aplicativos, quais blocos eu posso utilizar. Tem uma infinidade, né? Dentre eles, você pode verificar se o seu sistema... Fernanda, eu não consigo, ainda não tenho a relação de função de transferência ou análise de espaço de estados. O que eu posso fazer? Utilizar o sistema de identificação. Nós temos Toolbox, voltar ao sistema de identificação para você tentar ainda desmembrar, né, como o seu sistema é. Tá? Então, você pode utilizar sistemas de controle de identificação para dar um passo aí, uma partida. Tá? Então, você vê que essa segunda demonstração é uma mistura de MATLAB e Simulink, né? Você vê que ele puxa blocos, ele puxa modelos do Simulink, analisa e depois devolve para o MATLAB. Isso também é bem legal ressaltar. Quais ferramentas eu utilizei? Eu utilizei basicamente 4 ferramentas, tá? O MATLAB, que é base para qualquer outra toolbox, qualquer outro block set, o Simulink, tá? Que é o ambiente diagrama de blocos, voltado para modelar, simular sistemas dinâmicos e multidomínio, como se você quer mexer com a parte de elétrica, mecânica, sistemas rotacionais, translacionais também é possível. O Control System Toolbox,
tá? Que fornece aplicativos e funções específicas para trabalhar com sistemas de controle, e o Simulink Control Design, que é lembra que a gente falou no comecinho, é uma outra forma de analisar, mas que agrega blocos junto com o Control System Toolbox, tá? Você ganha mais funcionalidades, basicamente é isso, tá? Agora, eu coloquei 2 user stories que utilizaram sistemas de controle e obtiveram sucesso, que é a marca Xerox, né? Ela reduz tempo de desenvolvimento. O desafio foi verificar ideias de projeto para controle a caminho do papel da impressora, ou seja, todo aquele caminhozinho que o papel faz dentro da impressora, eles queriam simplificar, né, o processo de desenvolvimento. A solução foi utilizar ferramentas Metrics para modelar plantas e controladores e gerar código automaticamente, executar código em tempo real, hardware já destinado a testes, né, em tempo real. E o resultado foi controle de tempo de desenvolvimento reduzido em até 80%, fluxo de trabalho otimizado com ferramentas integradas, testes realizados independente do cronograma de desenvolvimento de hardware. E eles utilizaram o quê? Uma delas, o Control Systems. Além de MATLAB Coder, a parte de geração de código, né, Stateflow, System Identification, olha aqui o System Identification. Tá, e aqui um pequeno relato de alguém que participou do projeto. Tá, aqui a fotinho Quem quiser também mais detalhes, a gente pode passar o link desse caso de sucesso. Mas a Xerox, todo mundo sabe que a empresa é super famosa. Outro caso de sucesso que é bem legal, que é a Biosystems Senior, né, desenvolve um sistema de apontamento de estabilização de antena em movimento. Foi bem legal esse projeto. O desafio deles foi projetar e implementar um sistema de apontamento e estabilização de antena que mantenha uma conexão com o veículo terrestre e um movimento com o veículo aéreo, sob condições adversas. Eles utilizaram MATLAB, Simulink, Control System, Embedded Coder para prototipar isso rápido, gerar código automaticamente e implementar. Tá? Então, os resultados foi tempo de desenvolvimento reduzido, documentação e testes redundantes eliminados e necessidade de clientes atendidas. Outra fotinha aqui bem legal do veículo terrestre. Tem um ar assim meio de exército, né? Camuflagem. E vou deixar um tempo aqui para dúvidas. Por favor, se você possui dúvida, nos encaminhe. Olá, pessoal. Tem pessoas aqui pedindo a apresentação, a gente pode disponibilizar, mas lembrando que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado no nosso canal do YouTube, então joga lá no YouTube OpenCAD, lá é um lugar que fica gravado todos os nossos webinars, então se você perdeu, dá tempo de verificar com mais calma depois. O Francisco pergunta se isso que eu estou apresentando é relacionado à toolbox de controle. Sim, mas eu acho que você passou essa pergunta no comecinho, né? E eu só falei isso no final, mas sim, é relacionado a sistemas de controle, que é o Control System Toolbox, né? O Simulink Control Design, as ferramentas que foram abordadas ou que eu puxei alguma função dessas ferramentas. O André pergunta se existe lista de webinars anteriores. Sim, nós temos no canal do YouTube, tá? Lá ficam armazenadas todos os materiais de apresentação.
O Milton pergunta sobre conceitos aplicados a especificações, né, 802.11 e a X, sim, existem aplicações de comunicação sem fio, tá? Aí já é outra toolbox, mas sim a correlação entre os assuntos, onde você pode aplicar sistemas de comunicação com sistemas de controle, tá? O Miguel pergunta sobre as funcionalidades de softwares apresentadas estão disponíveis somente no MATLAB 2020. Bom, Miguel, nós procuramos sempre apresentar nas últimas versões, mas é necessário verificar se funções de representação de sistemas de controle existem na versão do seu MATLAB. Então, se você tiver um MATLAB muito antigo que eu falo, já é uns 3, 4 anos, tá? Para cá. Pode ser que não tenha todas essas funcionalidades que eu mencionei ou eu apontei aqui durante a apresentação, tá? O Lucas mencionou que fica em dúvida sobre a função FRD. Eu posso te passar uma documentação com um pouco mais, muito mais exemplos, mas é basicamente uma função que puxa e cria uma estrutura, né, um objeto dentro do MATLAB relacionado à resposta em frequência, tá? O Ivanildo pergunta se o sistema dinâmico for não linear, como podemos realizar esse controle uma vez que o sistema é não linear? Então, Ivanildo, existe uma função específica de linearização para você justamente atuar com essas técnicas e chamadas de funções, tá? Eu preciso verificar, mas você precisa linearizar, tá? Antes de aplicar todas essas metodologias. Carlos Alberto elogia. Nós que agradecemos a sua participação, Carlos. O Bryant Bruce pergunta o Live Editor a partir de qual versão ela existe. Ela existe desde a 2016A, tá, Bryant? Então, se você tem um MATLAB nessa versão, provavelmente já tem um Live Editor. Mas eu te garanto que nessa versão 20A tem muito mais opções de inserir itens, tem sliders, enfim, tem várias opções de utilização que está bem legal em relação a 2016, mas ela foi inserida. Tá? O Lucas Henrique pergunta se pode disponibilizar o e-mail. Sim. Pode acessar também os canais de acesso OpenCAD. Acho que está no meu próximo slide aqui, deixa eu deixar. Que nós entramos em contato com vocês, tá? A Marília pergunta sobre se existem códigos para sistemas massivos com MIMO, usando essas técnicas. Sim, existem materiais e códigos assim, exemplos, né, que referem-se a sistemas Massive MIMO. Eu posso te encaminhar por e-mail.
Antônio Aurélio pergunta sobre a comunicação do MATLAB com placas com microcontroladores ligados a motores. Tem algum material? Sim, tem sim. Existem comunicação direta com microcontroladores mais simples e microcontroladores mais robustos. Não diria mais caro, né? Mas que você tem um valor de investimento maior. Tem sim. Essa comunicação no MATLAB com diversos tipos de sistemas de hardware, tá, Antônio? O Bryant pergunta se há possibilidade de ter futuros webinars sobre sistemas não lineares. Eu não sei se já teve. Tem que dar uma olhadinha nos nossos webinars, que tem bastante lá. Mas sim, pode ocorrer de ter. É importante ter esse feedback de vocês. O Edwin, acho que eu falei certo. Falou que vai conferir novamente no canal do YouTube. Isso tem muito mais material. Toda quinta-feira nós estamos aqui apresentando alguma partezinha, alguma aplicação do MATLAB, tá? Bom, vou precisar encerrar este webinar. Mais uma vez agradeço a participação de todos. Eu sei que tempo é algo que a gente está sempre lutando para se capacitar, né? Ou até mesmo entender alguma coisinha. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos e fiquem ligados nos próximos webinars. Obrigada mais uma vez.